Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma edição bem interessante de Guerras Secretas que acabou de chegar. Ela é daquelas edições que pra mim corre pra banca agora e compra esse negócio. É verdade, e eu vou justificar o porquê. Aqui nós temos Guerras Secretas, Zonas de Guerra, a revista mais misteriosa de todas, de todo o checklist da Panini para Guerras Secretas. Porque ela anunciou essa revista chamada Zonas de Guerra que ninguém fazia absolutamente ideia do que ia estar ali dentro. Tinha várias minisséries que poderiam estar ali, que não estavam dentro do checklist, mas a gente não sabia qual o formato, quantas páginas, nada que a Panini não divulgou. Eu só descobri realmente o que tinha quando eu cheguei na banca, abri e descobri qual era o material. Obviamente pela capa a gente viu que era o Sheriff Rogers, com a minissérie 1872, e a outra minissérie é a minissérie do Garcienes, Onde Vivem os Monstros, com um título um pouco alterado dos Estados Unidos, mas é isso aí. São dois mixes de história, é um mix com duas histórias, tá? A minissérie em 4 edições, 1872, e a minissérie em 5 edições, Onde Vivem os Monstros. Então são 9 edições que a gente tem aqui dentro, papel LWC, com a belíssima capa do 1872, e aqui atrás a do Monstros, custando R$ 23,90, com papel LWC, um material, 204 páginas, que tu tem que comprar. Na minha opinião, cara, tem que comprar. Por que eu tenho que comprar esse material, Rodrigo? Cara, esse material é simplesmente o mais diferente de todos de Guerra Secreta. É muito diferente, muito original e muito legal, cara. São duas HQs muito boas, de altíssimo nível e muito originais e muito diferentes de todo o resto das tie-ins de Guerras Secretas. Essa edição está compilada para ser realmente a HQ mais peculiar, mais única e mais diferenciada de todas as que você pode ler. Então isso já é um motivo bem interessante. Começando pelo Sheriff Rogers, né, como foi batizado aqui no Brasil, que é a edição 1872. A gente tem uma história muito boa em 4 edições, escrita pelo Gugan. Esse é o nome do cara, vamos confirmar o nome do cara, vamos confirmar. Rodrigo, confirme o nome do artista. Rodrigo, precisamos confirmar o nome do artista. Escrita pelo Gary Dugan, que é o mesmo roteirista da fase do Deadpool recente, entendeu? As últimas revistas do Deadpool foram todas dele. E é um cara competente, tá? Um cara muito competente. E a arte fantástica. Fantástica. Cara, que arte linda dessa edição. Eu adorei. De Nick Virella. Uma edição muito bonita visualmente e com um roteiro muito redondinho. Nessa história a gente tem o ano de 1872, onde Steve Rogers é um xerife de uma pequena cidade do Velho Oeste, tá? Então a gente é transportado para o Velho Oeste americano, dentro de um desses reinos, e lá a gente vai ver Sheriff Rogers tentando manter a cidade justa e dentro da lei, onde o prefeito é o Wilson Fisk e o governador é o presidente das indústrias, no caso aqui não era indústrias, da mineradora Roxxon. Então a gente tem na verdade todo um universo alternativo baseado no universo Marvel, levado para o Velho Oeste. Então a gente vai ter o Tony Stark como o grande inventor bêbado maluco da cidade, a gente tem os personagens sendo transpostos para a realidade do Velho Oeste. Então essa história se torna uma enorme história de faroeste mesmo, sem toques mesmo de super-herói. É uma história de faroeste, com tiro, bandidos, todo aquele clima e aqueles conflitos da cidade está sendo tomada sendo dominada pelo mal, e o xerife está tentando fazer a justiça prevalecer. A gente vai ter muita troca de tiro, muita gente morrendo, é uma coisa fantástica, cara. O clima de faroeste, de western, de filmes de faroeste é total. Uma HQ muito legal. Que delícia que foi ler 1872. É incrível. A transposição dos heróis e dos vilões que vão aparecendo na revista, e dentro dos contextos e dos personagens que eles cumprem, das funções que eles cumprem na narrativa, é ótima. Uma HQ das melhores, sem sacanagem, tá no top já, melhores edições que eu li de Guerras Secretas. É muito bom 1872. É muito, muito, muito bom. As 4 edições você vai simplesmente devorar e provavelmente vai se divertir muito. Porque
ela tem um clima muito diferente. Ela não é uma HQ de super-heróis, ela é uma HQ de Velho Oeste. Só que ela é uma HQ de Velho Oeste com os personagens que você conhece. Rodrigo, eu não conheço nada de história em quadrinho direito e tal, tô começando agora. Não tem problema. Essa revista não tem ligação com absolutamente mais nada, nem antes nem depois. Você não vai precisar comprar nada depois, não precisa ter lido nada antes. O conhecimento que você tem do filme dos Vingadores, das séries da Netflix, o básico que você tem, é suficiente para você ler essa edição tranquilamente. Até porque você está comprando um quadrinho atualmente, é porque você foi influenciado pelo cinema. Então, não tem nenhum problema. Só você ali associar quem é cada personagem com cada personagem dos Vingadores e tal, é o suficiente para você entender a história. E ela funciona tão bem que mesmo se isso não acontecesse, a revista sim ainda seria boa. Ela é um bom Velho Oeste, independente dela fazer parte do universo Marvel ou não. É uma história tão divertida, tão interessante, que ela funciona muito bem. Existem alguns pequenos pontos na história que sim, a gente vê que a gente está no universo Marvel e tornam a história mais legal e mais atrativa. Inclusive alguns pontinhos no final. Mas também, cara, se isso passasse, como não sendo uma revista Marvel, ainda seria uma excelente história. Então isso é um mérito tremendo. 1872, fantástica, uma das melhores tie-ins de Guerras Secretas, indiscutível na minha opinião. E só por ela eu já digo que vale a compra dessa edição. Só que depois disso a gente tem mais 5 edições, que é Onde Vivem os Monstros. E é uma escolha totalmente inusitada da Panini de lançar isso aqui. Até agora eu tô na expectativa e na esperança de que o Wade World seja lançado aqui no Brasil. Uma minissérie que se passa na Terra Selvagem, com a arte do Michael Del Mundo e com o roteiro de Jason Aaron. Parece uma coisa fantástica, e até agora a gente não viu isso aparecer. E aí a Panini escolhe para esse mix Onde Vivem os Monstros, que era uma coisa que eu realmente não ia imaginar, devido à total estranheza e por ser realmente completamente fora de conexão com qualquer outra coisa de Guerras Secretas. Essa você também vai ler assim, sem nenhuma conexão com nada. Você não precisa ter lido nenhuma edição de nada para ler essa edição aqui, cara. E Onde Vivem os Monstros faz parte dessa totalmente fora de tudo. Nessas 5 edições escritas por ninguém mais, ninguém menos que Garth Ennis. Porra, é Garth Ennis, cara. Então, eu já fico, assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito do trabalho dele. Já fiz aqui um programa enorme falando de Preacher, e tem a fase fantástica dele no Constantine, no Hellblazer, e The Boys, que é um quadrinho maravilhoso. Cara, Garth Ennis tem muita coisa foda, e é um cara que, eu digo, tu tem que ler as coisas que o Garth Ennis escreve. Desenhado, muito bem desenhado, diga-se de passagem, vamos ver o nome do cara, por Russ Brown. Essa dupla faz uma história muito legal, muito inusitada e muito, muito diferente de qualquer outra coisa do reino Guerras Secretas. Aqui a gente tem Karl Kaufman, que é um personagem bem obscuro e bem desconhecido da Marvel dos anos 60 e praticamente ficou por lá mesmo no início dos anos 70. Particularmente nunca tinha ouvido falar, mas é um personagem que existiu. Ele era a Águia Fantasma, The Phantom Eagle, um herói ou vilão, não sei exatamente, lá dos anos 60. Em 2008, Garth Ennis escreveu uma minissérie para o selo Max, que foi publicada aqui na revista Marvel Max, número 66 a 70, que é essa Guerra é Inferno, ou algo assim. Guerra é um inferno, algo parecido com isso. Eu vou ver o nome certinho aqui, que inclusive tem aqui. A Guerra é um Inferno. Então saiu esse material com uma história desse personagem escrita pelo Garth Ennis. Por que o Garth Ennis escreveu isso? Primeiro porque ele odeia super-heróis, ele não escreve histórias de super-heróis, ele sempre prefere os personagens diferentes, mais humanos, e ele é um cara completamente viciado em Primeira, Segunda Guerra, em coisas militares. E esse é um personagem piloto de avião da Primeira Guerra Mundial, e a história se passa em 1923, então ele fez lá aquela minissérie. Quando surgiu a oportunidade dele escrever de novo, ele escreveu, dentro de Guerras Secretas, essa minissérie em 5 partes com esse personagem. Daí a total desconhecimento meu e da maioria de vocês, acredito eu, acerca desse personagem.
mas não há nenhuma necessidade de você conhecê-lo, tá? Garciênis constrói uma história muito boa e que você não precisa ter lido nada, não precisa fazer ideia de quem é ele para ler e se divertir. A gente é apresentado, como eu disse, ao Karl Kaufmann, que é um malandrão dos anos 20, tá? É aquele cara super macho, entendeu? Que pega as mulheres, que é meio covarde, individualista, egoísta, todos aqueles atributos para esse tipo de personagem canastrão, mentiroso, etc. É o Kaufmann, tá? E a gente é apresentado desde o início para ver o tipo de personalidade, o tipo de cafajeste sem vergonha que é esse cara. Ele encontra uma mulher que precisa da ajuda dele e ele acaba botando no avião e vai ajudá-la. Eles acabam parando na Terra Selvagem, acabam se deparando com dinossauros, tribos de pigmeus e outras coisas que eu não vou entrar pra ficar legal você ir descobrindo a história, tá? Mas, cara, a ideia é a seguinte: vamos ver até que ponto esse cara malandrão consegue segurar a onda e ser malandrão dentro desse reino selvagem. E isso funciona muito bem, cara. Garciênis é um cara que trabalha muito bem com o humor negro, com humor mesmo, com coisas bizarras. Ele pode esperar uma HQ extremamente violenta. A do Xerife Rogers, a 1872, também é bem violenta, tá? É tiro pra todo lado, morrendo bonito. E aqui a gente também tem muito sangue, tem muita violência e muitas situações de humor negro, situações extremamente bizarras e também envolvendo questões sexuais e tal, que é uma coisa que o Garciênis adora fazer. Não que tenha sexo explícito, nudez, não tem nada disso não, tá? Mas tem um cunho e algumas piadas que chegam a esse tema, tá? Então ele constrói uma história muito legal pra gente ver as desventuras, foi feio agora, as desventuras desse personagem cafajeste que ele que ele ressuscitou na série Max e agora ele traz de volta nessa minissérie. A gente também tem, cara, o grande foco aqui é trabalhar um personagem machão, cafajeste, malandrão, tendo que lidar com o movimento feminista, tá? Então ele vai ter que encarar esse tipo de coisa com essa mulher que ele tá achando que tá ajudando. É muito legal, cara. É uma história assim foda. Eu fiquei louco com essa edição aqui. Foi, acho que uma das melhores compras, assim, sem dúvida, de todas as Guerras Secretas, por trazer um material que não tem nada a ver com Guerras Secretas, esquece. É um universo alternativo da Marvel se passando no Velho Oeste e uma história do Garciênis, cara, que não tem nada de Marvel, não tem nada de super-herói, não tem nada, porque ele também não vai fazer isso. Então não tem absolutamente nada. É uma história sobre um machão se ferrando na mão dos direitos iguais das mulheres e de todo o tema recorrente que a gente tem hoje, com todo o humor negro e violência que o Garciênis gosta muito de trabalhar. É foda, cara, é foda. Porra, as duas edições são sensacionais. Cara, no Xerife Rogers você vê os personagens Marvel aparecendo ali. Chega de falar que tu tem que comprar esse material. Obviamente, entenda o que eu tô falando aqui. Eu acho que é uma compra sensacional, fantástica e obrigatória, mas entenda o que você tá comprando. Você tá comprando um faroeste, tá? Num universo alternativo Marvel, e você tá comprando uma história do Garciênis que não tem nada de super-herói, não tem nada de Marvel, não tem nada de Guerra Secreta, nada de Guerras Secretas, tá? É uma história do Garciênis. Você tá comprando 9 edições, tá comprando uma revista R$ 23,90 de 200 páginas, que pode ser uma leitura, assim, completamente fantástica, por ser realmente muito divertido e ser completamente diferente e inesperado dentro do cenário atual que a gente tem de publicações. Mas se tu tá esperando mesmo super-heróis, você tá esperando mesmo roupa colorida, você tá esperando Marvel, pode ser que não seja esse o material que você deva comprar. Eu adorei, tá no meu top 5 ali, com certeza. No final eu vou fazer um top das melhores, das piores, pode ficar tranquilo. Esse vai entrar no meu top, com certeza. Essa edição, porra, é altíssimo nível pra mim, até porque juntar as duas histórias e eu ter gostado muito das duas foi a primeira vez que aconteceu dentro de Guerras Secretas. Então é isso aí, cara. Guerras Secretas, Zonas de Guerra, tá na banca, é completamente imperdível. 204 páginas, R$ 23,90. Compra lá, cara. As artes são sensacionais e os roteiros são incríveis. Uma edição
imperdível mesmo, tá? Então não esqueça de deixar seu like e seus comentários aqui embaixo. Pra galera nova no canal, cara, bem-vindo. Passe a acompanhar o canal por aqui. Eu acho que é por aqui não sei. Mas passe a acompanhar o canal por aqui e pelo Facebook do Barbas, tá bom? E deixe seus comentários também por aí. Então, aqui comigo o Rodrigo com mais um Crise nas Infinitas Barbas, mais um review de quadrinho. Um abraço e até o próximo programa.